Durante sessão da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, o senador Carlos Portinho defendeu a realização de uma audiência pública com representantes dos principais institutos de pesquisa eleitoral do país, além de cientistas políticos e outros especialistas na área. O senador explicou que na eleição de 2022 houve a repetição dos mesmos erros que já se tornaram recorrentes nesse ramo, com a divulgação de pesquisas eleitorais sem qualquer conexão com a realidade. Portinho disse: as eleições de primeiro turno no corrente ano de 2022, mais uma vez, demonstram erros nas pesquisas de intenção de votos para além das margens de erro esperadas, com divergências severas entre o que as pesquisas apontavam e o que as urnas demonstraram. Isso não apenas para a presidência da República, mas também para diversos governos estaduais e para o Senado Federal. O senador apontou: é preciso discutir seriamente esse tema, saber se tudo não passa de erros graves de metodologia ou se existe algo pior, como a intenção deliberada dos institutos e ou de seus contratantes de manipular a opinião dos eleitores. O senador lembrou ainda que muitas das pesquisas são contratadas por grandes veículos da velha imprensa, que então divulgam essas pesquisas com mais alarde do que as que não foram contratadas por eles. Portinho sugeriu: é válido que esses mesmos veículos de mídia de divulgação de informação tenham a obrigação de informar também os resultados de outras pesquisas públicas protocoladas no Tribunal Regional Eleitoral para dar o direito à informação do eleitor. Portinho afirmou que ouvir os representantes dos institutos de pesquisa sobre suas escolhas metodológicas, assim como suas explicações para as amplas divergências entre os resultados das pesquisas e o que se verifica nas urnas, pode contribuir para o aperfeiçoamento da legislação. Ele apontou: posso me convencer dos argumentos, inclusive dos institutos de pesquisa, mas o que eu estou vocalizando aqui são dúvidas que a sociedade brasileira, ao final desse processo eleitoral, desse processo que deixou suas marcas, exige que nós aqui possamos disciplinar, até para que os bons institutos prevaleçam, aqueles que têm regras claras, transparentes. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 16 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal, a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu passo ao item 2 da pauta, que é o item de autoria do senador Portinho, que está aqui presente, que é o requerimento da CTFC número 49 de 2022, que requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de discutir a metodologia e sistema de realização de pesquisas eleitorais para a intenção de votos com a presença dos representantes dos principais institutos de pesquisa, de cientistas políticos e de outros especialistas na área. Eu passo a palavra ao senador Portinho para defender o seu requerimento. Muito obrigado, senhor presidente, senador Rigufe, meus colegas presentes. Na justificação, as eleições do primeiro turno no corrente ano 2022, mais uma vez, demonstra erros nas pesquisas de intenção de votos para além da margem de erros esperados, com divergências severas entre o que as pesquisas apontavam e o que as urnas demonstraram. E isso não apenas para a presidência da República, mas também para diversos governos estaduais e para o Senado Federal. O resultado do primeiro turno mostrou, como já ocorrido no ano de 2018, a dificuldade e os estudos de pesquisa captarem o voto do eleitor de direita, especialmente. Em boa parte dos estados e para os diferentes cargos, em diversas situações, os levantamentos não previram a vitória ou a liderança de políticos desse espectro político. Os erros foram tão graves que vários institutos de nome tradicional nesse segmento indicaram a possibilidade de vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, entre eles o IPEC, a Ibope, o Datafolha, a Quest, o IPESP, o MDA, Atlas Intel e FSB. Outro recorde infeliz, o Ibope fez 27 pesquisas para governador. Dessas, mesmo sendo feitas quase na véspera da eleição, 26 foram diferentes das urnas dos estados, e isso em um limite além do que a margem de erro autorizava. Em alguns casos, a diferença chegou a mais de 10 pontos percentuais. O Datafolha também apresentou sérias divergências no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. É preciso discutir seriamente esse tema, saber se tudo não passa de erros graves de metodologia ou se existe algo pior, como a intenção deliberada dos institutos e ou seus contratantes de manipular a opinião dos eleitores. É de amplo conhecimento que parte da população opta pelo chamado voto útil, sendo que o próprio Datafolha, em setembro do corrente ano, formulou pesquisa acerca do voto útil, tendo concluído que 11% dos eleitores mudariam de voto para encerrar a disputa à presidência no primeiro turno. Cito aqui os artigos. Sendo assim, o diálogo acerca da metodologia utilizada para a efetivação das pesquisas, a margem de erro e os seus demais componentes devem ser discutidos profundamente. E aqui eu faço um parêntese próprio nessa justificação. A gente agora está fora do período eleitoral, senhor presidente. Ou seja, os ânimos arrefecem naturalmente. O que parecia antes um requerimento, um revanchismo, hoje está claro e se evidencia que ele se reveste de um propósito legítimo. E eu explico. São questões que só os institutos de pesquisa e aqueles que participaram do processo eleitoral, como os ministros do TSE, podem nos trazer como subsídio à formulação de uma legislação apropriada. Por quê? Por exemplo,
É válido para o processo eleitoral, válido no sentido que é produtivo, que diariamente sejam revelados resultados de pesquisa, porque a gente sabe que elas influenciam diariamente o voto do eleitor dessa maneira. Eu quero saber se as metodologias elas estão atualizadas ou se há uma convergência para um tipo metodológico que possa, com maior precisão, daqueles institutos, inclusive, que acertaram, quero dizer aqui como Futura Modal, dentre outros, né? Se há uma metodologia própria, mais atual, que permite, sem dúvida nenhuma, pelo menos manter dentro da margem de erro, né? Porque o nome já diz, é margem de erro, ou seja, o que erra muito além, salvo um movimento de manada que a gente viu em 2018, mas não aconteceu nessas eleições, né? O que influi nessa metodologia? Porque a gente precisa debater agora... deixa eu só concluir, desculpa, senador Guaraci. A gente precisa debater agora, né, agora com os ânimos no seu devido lugar, se realmente... Outra questão... Eu vou inscrever Vossa Excelência, sim. Se realmente outra questão, senador Guaraci, a gente sabe que tem rede de televisão que contratam pesquisas. Até entendo que naquele dia que foi publicada, está lá no registro do Tribunal Eleitoral, ela seja divulgada incansavelmente durante o dia inteiro. Mas é válido que esses mesmos veículos de mídia, de divulgação, de informação, tenham a obrigação de informar também os resultados de outras pesquisas públicas protocoladas no Tribunal Regional Eleitoral para dar o direito à informação do eleitor. Há uma capacidade dessas pesquisas interferirem. Me pareceu, por exemplo, que a margem, certamente entre os dois candidatos que lideraram no primeiro turno, seria a mesma do segundo, mas veio um movimento de voto útil. Isso influenciou o eleitor e isso justifica uma margem maior, né, que alcançou o candidato Lula ainda no primeiro turno, que não se confirmou no segundo. Então, são muitas questões e a nossa função aqui numa comissão de transparência é entender para aperfeiçoar a legislação, né? Se a gente vai criar marcos, as pesquisas vão ser divulgadas a cada 15 dias, pesquisa de boca de urna, pode ou não pode, né? Qual é o universo de entrevistados? Isso tem influência sobre as pesquisas, né? Eu posso, num país de dimensão continental, entrevistar 1.700, 2.000 pessoas e ter ali um raio-x de todo o Brasil, embora a gente tenha vários Brasis dentro do nosso Brasil, posso me convencer dos argumentos, inclusive dos institutos de pesquisa, mas o que eu estou vocalizando aqui são dúvidas que a sociedade brasileira, ao final desse processo eleitoral, esse processo que deixou suas marcas, eles exigem que nós aqui possamos disciplinar, né? Até para que os bons institutos prevaleçam, aqueles que têm regras claras, transparentes. O próprio senador Amin, em uma conversa informal, ele colocou, por que não ter um ranking das pesquisas? Porque a cada ano o eleitor vai ver, não, esse instituto aí que foi divulgado, ele não acerta uma mais de 5 anos eleitorais, né? Não, esse aqui, ó, foi o que mais acertou nas últimas eleições. Isso é sadio para o próprio mercado, porque há uma proliferação de institutos de pesquisa. Qualquer um que chega lá, o próprio TSE diz, ele não avalia a metodologia, ele é um mero carimbador de pesquisas protocoladas. É esse o papel que a gente quer para o TSE, ou ele deve, como eu vi já alguns cientistas políticos se manifestando, ele deve contratar especialistas para que aprofundem, né, se dediquem, se debrucem sobre as pesquisas para saber se a metodologia confere com o resultado final, né? Então são muitos questionamentos que a gente aqui, de uma forma absolutamente construtiva, eu estou preparando uma legislação sobre isso, mas é muito melhor que seja através da democracia participativa, onde a gente ouve os institutos, ouve os ministros do TSE que participam, entende como é a rotina, como é o funcionamento. Então, senhor presidente, essa é a razão, peço, se possível, colocar para voto. Tem a relação aqui de diversos institutos de pesquisa e de ministros, naturalmente, do TSE, que devem vir aqui, né, para compartilhar as suas experiências, né? Eu não sei tudo não, mas eu quero aprender e quero entender e aperfeiçoar a legislação para o bem do país. Obrigado,